Randy Marsh é um geólogo de meia-idade que recentemente se tornou agricultor de maconha. Ele sempre coloca seus desejos pessoais na frente das necessidades dos outros, e na maioria das vezes isso se torna uma ameaça para sua família, para sua cidade e até mesmo para o mundo. Pensando nisso, separei algumas das piores coisas que Randy já fez. Matou o ursinho Paul. Nesse episódio, Randy tem a maior ideia de todos os tempos. Ele iria ganhar mais dinheiro vendendo maconha para a China, já que existem milhões de pessoas morando lá. Randy então embarca em um avião para a China, e quando chega lá é parado pela alfândega. Os inspetores verificam sua bolsa e encontram muita maconha. Randy não sabia, mas a maconha é ilegal na China, então ele acaba sendo preso. Na prisão chinesa, os prisioneiros são espancados e forçados a trabalhar, alguns até são mortos. Quando Randy vai para sua cela, ele conhece o ursinho Paul e o leitão, que foram presos depois que as pessoas falaram que Paul se parece muito com o presidente chinês. Em seu julgamento, Randy insulta a China por não ter integridade e com isso acaba se envolvendo nos conflitos do país com a liberdade de expressão e com a Disney. Então Randy se junta com Mickey e os dois tentam fazer o governo chinês liberar a maconha, mas o governo não os escuta. Mickey explica que eles ainda estão muito irritados com Paul. Então, para conseguir ganhar muito dinheiro com a China, Randy desiste de sua integridade e sugere que eles mostrem ao governo chinês que estão do seu lado. Randy então usa mel para atrair o ursinho Paul para um beco escuro. E enquanto ele comia, Randy chega por trás e começa a estrangular o ursinho com um cabo, até que seu pescoço quebre e ele morra. Criou uma pandemia. A cidade de South Park está toda deserta e destruída graças à pandemia do corona. E Randy está muito feliz esfregando na cara dos outros moradores da cidade que seu negócio de maconha está crescendo muito, enquanto as outras empresas da cidade fecham. Ele então lança um especial de maconha da pandemia para tentar ganhar ainda mais dinheiro. Mas sua felicidade acaba rapidamente quando ele descobre que a pandemia pode ter começado na China quando um vírus passou de um morcego para um humano. Então Randy se lembra que quando viajou para a China, o Mickey o convenceu a fuder o morcego, e quando chegou em casa, ele ficou doente por alguns dias. Ou seja, ele pode ter começado a pandemia mundial. Então Randy entra em desespero, mas logo se acalma quando ouve novas notícias na TV, dizendo que o morcego não teve nenhuma relação com a pandemia. E que o responsável foi na verdade um pangolim. Randy então se lembra que logo depois de fuder o morcego, o Mickey também o convenceu a fuder um pangolim. Randy agora passa a ter certeza que foi o responsável pela pandemia. Então, para evitar que as pessoas descobrissem sua culpa, Randy invade uma instalação científica e rouba o pangolim. Com isso ele faz com que seja impossível criar uma vacina para o vírus. Randy então tem a ideia de colocar sua porra em seu especial de maconha da pandemia e vender para as pessoas, para que assim ele possa criar uma espécie de cura sem que as pessoas saibam. Mas isso só faz com que uma nova variação no vírus seja criada. Eu ainda não tô acreditando que você transou com o morcego. Tá bom, já chega. Explodiu a cidade. Depois de analisar os pedidos de sua fazenda, Randy percebe que suas vendas estão caindo. Ele então vai até a cidade para tentar descobrir por que as pessoas pararam de comprar maconha dele. E fica muito revoltado quando descobre que suas vendas caíram porque as pessoas de South Park começaram a cultivar sua própria erva em casa. Sentindo que seu negócio estava em risco, Randy tenta tornar ilegal o cultivo caseiro de maconha, mas ninguém o escuta. Ele então se junta a uma grande empresa de maconha para poder derrubar as produções caseiras. Ao ficar sabendo disso, Tolinha lembra Randy que a maconha deveria ser para todos, não controlada por grandes empresas. Randy fica muito chateado e diz que ele é o presidente da empresa e que Tolinha é apenas uma toalha. Então Tolinha responde, chamando Randy de toalha. Depois dessa discussão, Randy começa a ficar cada vez mais frustrado, e começa a ouvir vozes em sua cabeça, zombando dele.
Depois de lutar contra algumas alucinações relacionadas com toalha, Randy surta, cai de joelhos no meio da rua e começa a gritar. Então, para destruir todas as plantações caseiras de maconha em South Park, Randy realiza um ato terrorista, e provoca várias explosões por toda a cidade, matando algumas pessoas no processo. Sequestrou pessoas. Depois que Cartman fez uma lista revelando o tamanho do pênis dos meninos de sua escola, Randy resolve ir à escola e educar adequadamente as crianças sobre sexo e ensinar para elas principalmente sobre a maneira correta de medir o tamanho do pênis. O único problema é que Randy só estava fazendo isso para se sentir melhor com seu tamanho. Quando ele é confrontado na escola a respeito de seu comportamento estranho e agressivo, ele é forçado a assistir aulas de controle da raiva, que a maioria dos participantes são homens com pênis pequeno. Randy rapidamente se torna o líder do grupo e convence todos a incendiar o local da reunião. Depois disso eles vão para a FedEx, onde fazem várias pessoas de reféns e depois começam a fazer uma lista estranha de exigências ao governo para liberar os reféns. Mais tarde, é revelado que a raiva está diretamente ligado ao tamanho do pênis, e quando alguém está sempre bravo ou encontrando novas razões para ficar bravo, significa que essa pessoa tem o pênis muito pequeno. Randy e seu grupo só se acalmam e libertam os reféns quando a média nacional de tamanho do pênis é mudada. Este é um chamado a todos com raiva! A gente cansou! Vamos atacar o governo onde dói! Enlouquece. Nesse episódio Randy acaba tomando uma terrível decisão de negócios. Ele compra uma Blockbuster, sem perceber que a indústria de aluguel de DVDs estava morrendo por causa do aumento do consumo dos serviços de streaming. Todos rapidamente percebem que Randy fez um mau negócio, mas ele se recusa a admitir que errou, e em um esforço desesperado para provar a todos que estava certo, ele obriga toda a sua família a ajudá-lo a administrar a loja. O tempo vai passando e a loja de Randy continua sem receber um único cliente e isso vai enlouquecendo ele. Conforme Randy lentamente afunda em sua loucura, ele começa a ver fantasmas, assustar pessoas na rua e também começa a ouvir vozes que lhe dizem para machucar Sharon e Stan. No final ele assume o controle do iPad de Stan que está disfarçado em uma festa e começa a destruir e aterrorizar toda a cidade. Isso resulta em um policial sendo baleado e morto. E Randy acaba sentado do lado de fora na neve, congelado enquanto sua loja incendeia atrás dele. Ei, Stan! Eu vou pegar você! Olha só! Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.